De vez em quando, vez ou outra, ou é um tema recorrente, nós voltarmos a questões que envolvam alguns aspectos, especialmente emocionais. Porque a Igreja de Jesus, ela é uma instituição divina. Pode ser aqui mesmo. Obrigado, Beth. Obrigado, viu, querida? Embora ela seja uma instituição divina, ela é constituída por pessoas. E nós, como seres humanos, temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades, temos os nossos temperamentos, a nossa cosmovisão, que é chamado, cada um de nós temos uma visão de mundo. E é muito comum, mesmo sendo o povo de Deus, estando assentado dentro de uma igreja, nós vivermos algumas deficiências emocionais, especialmente no que diz respeito ao contentamento ou a satisfação. A situação ela se torna um pouco mais grave para quem está ou quem frequenta uma igreja, porque você vai se auto-sabotar ou você vai cobrar de você algo que está real, está presente, está acontecendo, mas você acha que porque você professa a fé em Jesus Cristo, você estaria isenta, imune disso. Sentimento de tristeza, de descontentamento, de insatisfação. Negativo, queridos. Esse positivismo cristão assolou e tem assolado muitos ambientes cristãos e tem produzido cristãos, homens e mulheres adoecidos e que não expõem as suas vidas nem para o seu próprio Deus, nem para a igreja e assume uma caricatura ou uma máscara de espiritualidade e piedade, mas no fundo vive os seus dramas e as suas inquietações. Obviamente que tudo isso tem a ver com o aspecto espiritual, porém não pode ser espiritualizado, não pode ser atribuído aos demônios alguma deficiência ou alguma insatisfação ou descontentamento que pontua a sua alma, porque senão você se torna místico, irracional, inconsistente. Quando na verdade a Escritura nos propõe espiritualidade com lucidez, consciência, razão e equilíbrio. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser transmitido para as pessoas não como uma rota de fuga, como pensaram alguns filósofos aí do século XX, que atribuíam a fé cristã ou qualquer manifestação de fé como sendo um salto no escuro, ou um recorrer à inconsciência, inconsistência e, portanto, não teria solução alguma. Não, nós pensamos diferente. Você precisa pensar diferente. Você precisa entender que você é corpo, alma e espírito. Você precisa entender que esses três aspectos da existência humana, na decadência no Éden, foram corrompidos. Em Jesus e na proposta do seu Evangelho, pelo poder do Espírito Santo e da palavra escrita, nós temos da parte de Deus a possibilidade de vivermos uma vida com qualidade, transparência, honestidade, autenticidade e verdade. Jamais imagem ou aparência, mas sim uma vida exuberante. Como que isso é possível, pastor? À medida em que você encara de frente aquilo que inquieta o seu coração e desenvolva, com base na Escritura, um aprendizado. Escola dominical, por exemplo, querido, por que chama escola? Porque é um centro de estudo. Qual a finalidade disso? Um ritual que a igreja tem, um costume que a igreja tem? Não. Escola bíblica dominical e até mesmo os cultos dominicais, sejam pela manhã ou à noite, ou de quinta-feira, todos eles têm a função de glorificar a Deus, pregar o seu Evangelho e educar o povo de Deus. Pastor, o senhor está chamando o povo de Deus de mal educado? Não, não é pejorativo, é educá-los na verdade, na consciência para produzir maturidade, lucidez, consistência e qualidade de vida, porque essa é a proposta do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia e vamos aprender com o apóstolo Paulo o segredo do viver.
sobre o tema contentamento. Contentamento. Filipenses capítulo 4, do versículo 2 ao 20, nós vamos ler assim. Filipenses 4, do versículo 2 ao 20. Eu vou ler lá na nossa postagem, lá no nosso telão, que aí a gente fica na mesma página e com a mesma tradução. E também a letra é grande e é boa. O pastor está ceguinho já, viu? Peço a Evódia, 2 mulheres, e Síntique, que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, queridos. Direi novamente, alegrem-se. Faço questão de ser redundante. Repetir, alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, perto está o Senhor. Querida igreja de Filipos, e agora você recebe para você essa palavra, para o seu coração e para a sua alma. E não diga, pastor, eu não tenho problema de ansiedade, porque a ansiedade faz parte da natureza humana e ela precisa ser tratada. Varia muito de acordo com o temperamento. Melancólico, fleumático é um problema. Sanguíneo já é um pouco mais agitado. Não andem ansiosos por coisa. Ao contrário, vamos interpretar, ao contrário da ansiedade, mas em tudo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ou ao contrário da ansiedade, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, façam o quê? Os irmãos não fazem pedidos, a gente vem de quinta-feira aqui para orar, o irmão, agradecimento, pastor, agradecimento. Eu louvo a Deus porque eu digo, está tudo bem com esses irmãos. Mas se nós viemos aqui na quinta-feira, é para interceder. Se está tudo bem, vamos orar a Deus para que fique melhor. Depois de que ficar melhor, para que fique excelente. Se está tudo bem comigo, pode não estar tudo bem com a maioria das famílias no Vale do Ribeira ou na Ilha Comprida. Então é louvável a gratidão a Deus, mas é agradável ao coração de Deus, e é o que Paulo nos ensina, que nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. É isso que Tiago nos ensina. Também não vamos ser, como diz lá no Nordeste, pidões. É aquele que só vai pedindo. Não. Mas que precisamos apresentar com consciência as nossas necessidades a Deus, a ansiedade do nosso coração precisa ser colocada diante de Deus. Mas eu tenho vergonha, porque eu acho que é desonrar a Deus se eu disser, Senhor, o meu coração anda ansioso, inquieto, agoniado, como diz o nordestino. Mas eu não posso falar isso, porque eu vou estar desonrando a Deus e vou quebrar a minha imagem de piedoso e piedosa diante da congregação. E aí nós sublimamos e continuamos a viver ansiosos, sem apresentar os nossos pedidos a Deus. Próximo. Então, vocês apresentarem seus pedidos a Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará o quê? Coração e pensamento, razão e emoção. Os dois aspectos da existência humana que precisam serem colocados diante de Deus, fazendo os nossos pedidos e abrindo o jogo claramente, sendo bem claros, porque Deus não julga a nossa aparência, Ele já sabe o que há no nosso coração e Ele só espera que nós o confessemos e declaremos a Ele. Quando nós entendermos a importância disso e fizermos isso, a paz de Deus, o shalom de Deus vem até nós. A tranquilidade e o tal do contentamento. Tudo isso que Paulo está ensinando é uma forma de alcançar uma qualidade de vida excelente. Agora, se você
está acostumado a viver uma miséria de vida, mesmo sendo cristão ou cristã, aí você precisa trabalhar nas suas motivações. Porque Jesus Cristo nos propõe que Ele veio trazer vida e vida em abundância, é qualidade. Qualidade na extensão, qualidade nas reações, qualidade nos sentimentos, nos pensamentos, qualidade no casamento, qualidade em todos os aspectos. Ah, pastor, eu não admito isso porque eu sou filho, sou filha do Deus Altíssimo. Mas você precisa entender, desce a tua bola de espiritualidade e encara a tua realidade. Escancare teu coração diante do Deus Todo-Poderoso. E aí a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar. Guardar é preservar, é proteger aquele que tem um coração angustiado, agoniado, que se preocupa desesperadamente por tudo, e isso causa grandes problemas na sua vida. O guardar de Deus ao seu coração é como se Ele blindasse você, fizesse em você uma obra de blindagem e proteção contra as balas das angústias e as munições que possam atingir o seu coração. Guardará o seu coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, aí ele conclui um raciocínio, é como se ele dissesse: agora eu vou concluir com vocês o seguinte, tudo que eu disse até agora vai se resumir nisso. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for digno de respeito, tudo que for em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. O que é que acontece? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Qual o resultado disso? Novamente. Ah, pastor, eu gosto de citar as palavras de Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o cristianismo não é um legado a ser decorado, repetido, não é um mantra. A proposta do Evangelho é verdades que transformam corpo, alma e espírito, a mente, o coração, todo o nosso ser. Mas é preciso que se coloque em prática. O que ele está falando de colocar em prática? Toda essa lista anterior que ele diz, tudo que for amável, tudo que for tratável, tudo que for de boa fama, tudo que há alguma virtude. Isso é razão, queridos. Você não pode vir aqui para sentir a presença de Deus apenas. Você deve vir aqui para sentir a presença de Deus e aprender na mente, descendo para o coração, transformando em atitudes, para sair por aquelas portas e viver a exuberância do Evangelho. Aí, o tal do contentamento começa a se estabelecer na sua alma e no seu espírito e no seu coração, porque os valores são fundamentais que são passados para você, você entende, você acata, você aplica e você vive. Isso é extraordinário. Por isso que eu sempre amei a Igreja Batista, porque ela não manipula emoções. A Igreja Batista procura construir convicções para ter firmeza e solidez naquilo que você crê e naquilo que você vive. Ponha em prática o próximo, 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês, ele vai falar sobre a contribuição, a oferta que ele recebeu, tá? Que Paulo vivia de ofertas. Porque novamente vocês renovaram seu interesse por mim, o cacauzinho, o din-din que vocês me mandaram. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso, olha, igreja, eu estou me alegrando pelo soldo ou pelo provendo, é provendo? Ou pela provisão que vocês me dão. Ela é boa, ela me ajuda, mas eu não vivo em função dela. Tá? Não é ela que é a minha motivação, embora seja necessária. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, não tenho carência financeira. Pois o quê? Aprendi. É um aprendizado, queridos.
Nossa, pastor, eu pensei que a vida cristã era eu subir. Eu quero minha vida mudada. Vou subir para o monte, vou fazer 10 petições, vou fazer... Porque tem muitos que é cheio de numerologia, místico. Vou subir 7 vezes na montanha, dar 7 voltas em torno do altar ali, construir tudo e vou descer transformado. Ilusão, queridos. A transformação passa por esse estado de consciência, de amadurecimento, de conscientização e de verdade. Então não estou dizendo isso, diz Paulo, porque esteja necessitado, pois aprendi. O que ele aprendeu? Isso é um desafio, queridos. Como que é a tua vida? Glória a Deus, aleluia, como está tudo bem. E quando a situação declina? E quando a doença chega? E quando o dinheiro fica escasso? E quando o marido começa a ficar aborrecido e chateado? Ou quando a esposa começa a murmurar? E quando começa a reclamar de tudo? E o ambiente fica pesado? E você vai para a igreja? E os irmãos não lhe dão atenção? E você acha que a igreja todo mundo é hipócrita? E aí vira um caos na sua vida. As circunstâncias são completamente desfavoráveis. Aí sabe o que você faz? Você muda de igreja. Ao invés de mudar seu coração e entender a proposta da Escritura, você arruma bode expiatório. Você muda de igreja, você muda de ministério e você sai pulando de ponto em ponto sem chegar a ponto nenhum. Então, aprendi, essa palavra é um segredinho que tem aí, eu aprendi. Aprender significa eu me disciplinei. Eu às vezes ficava chateado quando as igrejas não mandavam oferta e tal, mas eu fui aprendendo a administrar isso e não depender disso. Hoje não me chateia mais, não me aborrece, porque eu aprendi a contentar-me, aí é contentamento. Contentar-me é dar-se por satisfeito, não é acomodação, é diferente. Acomodação é quando você é inerte, inoperante e incapaz de conduzir ou construir a sua própria vida, seja ela financeira, espiritual, seja ela familiar ou conjugal, o relacionamento de marido e mulher, seja ela relacional ou relacionamentos interpessoais com vizinhos, amigos, seja lá o que for, você tem grandes dificuldades e isso produz a falta do tal do contentamento. E ele, aí no versículo 11, ele diz, aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Suplanto, é capacidade de suplantar. 12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Você sabe? Vocês sabem? Vocês acham que é fácil? Não, não é fácil, queridos. É um desafio. Porque o ser humano do século XXI, eu e você, somos consumidores consumás. Consumimos e queremos consumir cada vez mais. Se você tem um carro 2020, você quer 2025. Se tem 2025, você quer o 2026. Se você tem um sofá marrom, você quer um amarelo. A questão toda é que, de repente, seja ele amarelo ou marrom, a tua alma não tem descanso. Daqui a pouco você quer trocar o sofá. Mas, pastor, é que o sofá lá da minha casa está muito ruinzinho. De repente ele está um pouquinho desbotado. Mas por causa da falta de contentamento, você se mete numa dívida. Dívida que de repente vai pesar no teu orçamento financeiro. Mas o que importa? O que importa é que eu receba pessoas e aparentemente eu mostre um sofá bonito. Ou um carro bonito. Amados, contentamento é um segredo que Paulo chama, eu aprendi esse segredo. E você está dentro de uma igreja evangélica, uma igreja batista, exatamente para descobrir esse segredo. Desde que você entenda que há limitações, há alterações que precisam serem feitas na sua vida. Quantos de nós não temos orçamento financeiro? Aí não conseguimos contribuir financeiramente no reino de Deus e vivemos endividados. E não entendemos por quê. Então tudo isso nós precisamos suplantar. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tudo tendo muito ou passando necessidade. 13, vamos repetir?
Tudo posso naquele que me fortalece. Os cristãos mais antigos diziam assim, tá vendo, pastor? O que está escrito aqui é que eu posso todas as coisas. Vou alcançar agora a vitória triunfante no triunfalismo, misticismo irracional cristão, que me ensina, não, você seja fiel aqui nesta casa, que você vai poder renovar a sua empresa, você vai conquistar. Teologia da prosperidade, canoa furada, querido, canoa furada. Em nome de Jesus eu declaro, baseado na Escritura, que não existe parâmetro financeiro que defina a espiritualidade. A espiritualidade ela é definida por integridade, justiça, amor, graciosidade, fidelidade a Deus e assim por diante. Observação das Sagradas Escrituras e tempo. Porque todos aqueles que querem enriquecer rapidamente, pergunta para o Vocaro e ele vai dizer para você a consequência. Pergunte para inúmeros nomes que nós temos visto e ouvido, que corresponde exatamente a essa falta de contentamento e que tem levado a humanidade a vapt-vupt, a tudo descartável, tudo rápido e assim como o enriquecimento. Então, quando Paulo diz tudo posso passar necessidade e posso ter abundância. Eu sei o que é um filé mignon, mas sei o que é um ovo frito. Basta uma cebolinha lá em cima e um pouquinho de óleo. Não há problema. A minha mamãe, que já está com o Deus Todo-Poderoso, era capaz de pegar um ovo e alimentar 7 meninos, 7 buguelos. Porque ela fazia multiplicar. Não era ela, claro. Era o Deus a quem ela servia. Ninguém morreu, a não ser os mais idosos. Né? Os mais velhinhos já foram. Mas os restantes estão todos aí firme, forte e saudável. Mas eu me lembro da minha mamãe, sempre tinha aquela confiança firme em Deus e que Deus haveria de suprir todas as coisas. Os irmãos não sabem o que é a década de 60, a década de 70, até mesmo a década de 80, onde televisão era coisa rara, telefone era investimento, propriedade era só para os bacanas, carro era artigo de luxo. Oh, queridos, tempos muito difíceis. Rua asfaltada, muito raro. Água encanada em casa, luz na rua, nem se fala. Pegar condução, andar 3, 4 quilômetros. Alguém aqui viveu isso? Levanta a mão. Zé Rodrigues. Mas todos nós estamos aqui, amados, brincamos de carrinho de rolemã, de bolinha de gude, de peão, jogávamos futebol, mas todos nós estamos aqui. Hoje você tem rua asfaltada, água encanada, conta bancária, acesso a todas as informações a nível de mundo, num piscar de olhos. Hoje você tem chuveiro quente, banheira quente, torneira quente para lavar louça, lavadora, lava-louça, lava-prato, lava-roupa, lava-colchão. Você tem lavadora para tudo. Por que o teu coração está inquieto e sem contentamento? Os irmãos entendem por que nós precisamos voltar aos princípios da Escritura? Por que há tanta inquietação no nosso coração e tanta insatisfação? Quando, depois do século XX, na virada do século XX, vindo para o século XXI, a humanidade acreditava que alcançaria o máximo dos máximos de conforto, tranquilidade, progresso e satisfação. E hoje o que nós temos? Inquietação, desconforto, descontentamento. Por isso eu convido você nesta noite, volte ao seu Deus, abra o teu coração, dê a Ele a chave dos bastidores da tua vida, os porões aonde você guarda as mazelas emocionais que você guarda, os recalques, as frustrações e os temores e inseguranças que pontuam o teu coração. Entregue a Ele, ao Espírito Santo de Deus, a chave da tua vida, porque só Ele e através dele foi que o apóstolo Paulo pôde encontrar todas as respostas e aprender o segredo da vida. Queridos, tem pessoas aí fora no mundo que dariam toda a sua fortuna para encontrar paz e tranquilidade no seu viver
mas não consegue. Você e eu estamos diante do Deus Criador e mantenedor de todo o universo e que diz assim: não temas, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Por que a tua alma está solitária, vazia e destituída de alegria? Por que tanto sentimento de descontentamento? Por que tanta insatisfação? Então o convite nessa noite é: suplante o descontentamento que pontua a sua vida, volte ao seu Deus, abrindo o seu coração, rasgando a sua alma, descobrindo diante dele tudo aquilo que tem causado temores, insegurança, pânico e desilusão na sua vida. Pastor, sabe o que é, pastor? A grande frustração da minha vida é que eu não consigo um marido, uma mulher. Ou o homem, eu não consigo uma esposa. Se eu conseguisse, eu seria pleno. Você acha? Você projeta num relacionamento conjugal o contentamento da sua alma? Não, queridos. Não substitua o Deus do contentamento por nenhuma outra circunstância ou possibilidade. Sabe por quê? Só nele, no soberano Deus que nos criou, a minha e a tua alma vai encontrar o contentamento. Quantos casamentos, quantos casais e quantas vidas conjugais dentro das nossas igrejas são de suportarem uns aos outros. Não suportarem conforme a Escritura diz, mas conviverem com frustração e temor. Mas o que importa, né, queridos? Nós estamos aqui adorando, cantando, o que importa? Para Deus importa. Por isso Ele nos traz aqui nessa noite para dizer: ei, descontente, vamos trabalhar esse aspecto aí na sua vida? E a primeira coisa que eu preciso é que você abra o seu coração diante de mim, porque eu sou Deus. Sou manso e humilde de coração. Se vocês lançarem sobre mim toda a vossa ansiedade, eu vou cuidar de vocês. E vocês aprenderão comigo e encontrarão descanso para as vossas almas. Precisamos, urgentemente, porque não queremos ser uma igreja de aparência. Queremos ser uma igreja de essência espiritual, com pessoas felizes, acessíveis. Inclusive, o pastor é acessível, viu, querido? Qualquer irmão, qualquer irmã que quiser conversar sobre aspectos psicológicos, moral, ético, espiritual, sexual e espiritual, o pastor se coloca inteiramente à sua disposição. Não como juiz para te julgar, mas como irmão em Cristo para pegar na tua mão e dizer: ei, vamos caminhar juntos em busca do contentamento? Vamos suplantar essa alma sedenta que de repente precisa de palavras de afirmação, palavras de afeto, palavras de incentivo e não de julgamento nem de condenação. Eu escrevi aqui, descubra as causas do seu descontentamento, com transparência e clareza. Segundo, coloque todo o seu descontentamento diante de Deus. Faça como Asaf no Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus, quanto a mim, porém, os meus pés quase escorregaram, porque eu tinha inveja do soberbo. Eu, como levita, não tinha propriedade nem herança, vivia das ofertas do povo, e eu invejava que o soberbo arrogante, que não teme a Deus e blasfema contra ele, é próspero, é panturrado de comida, viaja para onde quer, a hora que quer, os pensamentos dele voam, sobrevoam a terra, ao passo que eu estou sempre diante do altar, consagrando-me a Deus, mas não vejo progresso nenhum, nem satisfação. Sabe o que Asaf disse no Salmo 73? Depois você pode ler. Eu sentia esse desconforto, era tão grande que eu sentia como picadas de escorpião no meu corpo e na minha alma. Mas eu temia expor isso diante do povo, porque eu sou um levita. E um levita tem que proclamar que Deus é bom, mesmo que você ache que Ele é injusto. Que Deus é justo, mesmo que eu acho que Ele não está sendo justo para comigo.
E aí ele diz, e essa inquietação corroía minha alma de tal maneira até que eu não pude suportar. E teve um dia, um domingo à noite, que eu entrei no santuário do Senhor e abri o meu coração e expus o meu descontentamento. Ao fazer isso, Deus me deu a resposta e eu pude compreender o final deles. E aí ele vai descrevendo o que ele entendeu e vai concluir lá no finalzinho do capítulo 73 do Salmo, dizendo: descobri que bom é estar com o Senhor. Farei dele a minha maior recompensa, o meu maior anelo. Resolvido o problema, o descontentamento vai embora e a satisfação e o prazer e a alegria da vida volta àquele coração e àquele rosto. Então é isso que nós devemos aprender. Como que a gente aprende isso? Com a Escritura. Por isso que muitas vezes nesta igreja a gente diz: irmãos queridos e irmãs, voltem à Escritura, voltem à Palavra de Deus. Não tentem viver o seu evangelho, a sua vida cristã sem a Palavra de Deus, porque é ela que é instrumento deixado da parte de Deus, escrito, mensurável, palpável, averiguável, para que eu e você possamos consultar e aprendermos o segredo da vida, não da religiosidade, mas o segredo da vida, como viver bem. Não é só assistir programas de culinária, incentivo ao exercício físico, tudo isso são compostos necessários. Mas acima de tudo é voltar à Escritura, num relacionamento franco e aberto com o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que eu coloquei aqui: peça ao Espírito Santo a transformação interior. Quantos de vocês têm orado: ó Espírito Santo de Deus, muda meu coração, a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus impulsos, as inquietações do meu coração, as preocupações, os anseios, as angústias, o descontentamento, muda, transforma meu interior, molda-me. Geralmente a gente tem dificuldade de fazer isso, mas a Escritura nos aponta que devemos fazer. Olha o que Jesus, na Escritura Sagrada, nos ensina a respeito de como lidar com riqueza, posses. Porque você acha que o contentamento, a falta de contentamento da sua alma, da seu coração e alma, é a falta de posses? Você vai descobrir em Jesus que a falta de posses ou a aquisição de posses não traz esse contentamento. Lucas 12, de 13 a 21, nos diz assim: alguém na multidão lhe disse, perdeu a oportunidade de falar com o mestre. Esse homem teve uma oportunidade e perdeu. Olha o que ele diz: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Ele estava preocupado com recurso, com dinheiro, com partilha de bens. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado. Jesus disse: protejam-se contra o quê? Todo tipo de ganância. Você é ganancioso? Seu coração é ganancioso? Pastor, eu sou cristão, meu coração é generoso. Ótimo. Mas se ele for ganancioso, gosta de levar vantagem em tudo, é a lei do Gerson, né? Se ele gosta de levar vantagem em tudo e está sempre insatisfeito, querendo mais, porque o ganancioso é assim, sempre querendo mais, mais, mais. Então ele lhe disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem ou mulher, no sentido genérico, o que não... Você está querendo mais uma casa própria, que você acha que você vai ter contentamento? Deus pode até te dar, mas se você não tratar o teu coração, não é mais uma casa própria, não é mais um carro novo, não é mais uma aquisição qualquer. Porque a vida do ser humano, a vida do homem, não consiste na abundância dos seus bens. Nu viestes à terra, nu voltarás desta terra. Tudo que fizestes provavelmente ficará para alguém que nem justo foi. É assim que Provérbios nos diz. Percebe, queridos, como a nossa deficiência, ela é de conhecimento bíblico. E nós precisamos voltar à Escritura. Próximo. Contou-lhes então uma parábola dizendo: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita.
Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, egoísmo, egocêntrico, é um homem que fala consigo mesmo, nem amigo sequer ele tinha para interagir. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Ó minha alma, descansa, come, beba e alegre-se. Hedonista, né? Contudo, Deus lhe disse: louco, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a quem? Oh, queridos, precisamos de revelação? Não, precisamos de iluminação do Espírito Santo de Deus para aplicarmos a Escritura no nosso viver cotidiano. Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Agora o 29 e 31. Portanto, conclusão, sempre a palavra portanto é concluir um pensamento. Portanto, não busquem o que comer ou beber, buscar é viver em função disso, tá? Não se preocupe, não fiquem ansiosos, angustiados com isso. Pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe que precisam delas. Busquem primeiro o quê? Busquem, pois, o reino e essas coisas serão acrescentadas. Quais coisas? Comida, vestimento, onde morar. Contentamento, queridos. Contentamento. Quando invertemos isso, quando fazemos da nossa satisfação o anseio da nossa alma, do nosso coração e da nossa vida, não há satisfação que chegue. É por isso que a Escritura vai nos apontar que a satisfação está no Deus Todo-Poderoso. E a relação dinâmica que você tem, viva e real, transformadora que você tem com Ele, é que vai definir o grau de satisfação e contentamento do seu coração. 1 Timóteo 6, de 6 a 10, nos diz assim: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade é religiosidade, viu, querido? É espiritualidade. A espiritualidade com contentamento é ponto de lucro, é fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este e dele. Oh, amados, isso não é filosofia grega, isso é princípio de vida, e foi com base nisso que Paulo aprendeu. Foi olhando para essas verdades e adotando como princípios e fundamentos para a sua vida que ele construiu a vida dele em Cristo Jesus e chega ao final da sua vida dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, porque a instrução desde agora está preparado, aquilo, busco com perseverança aquilo que está preparado para mim. Então vou repetir. Paulo nos diz: nada, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o quê? E com que nos vestir. Estejamos o quê? Ah, pastor, isso é muito pobre. Isso é acomodação, isso é conceito de derrotado, isso é o evangelho do fracasso, pastor. Não, amados, o que Paulo está querendo dizer é: não faça das aquisições e das suas conquistas o alvo, o objetivo da sua vida, porque tudo aquilo que você deseja, na hora que você alcança, ele deixa de ser tão importante como era. É por isso que a Escritura vai dizer que o caminho em direção ao progresso, mais ou menos assim, tá? Estou parafraseando. O caminho em direção ao sucesso é mais saboroso do que o sucesso concluído. E você descobre isso quando você compra uma roupa nova. Na segunda vez já não tem tanta graça, da primeira vez é uma maravilha. Você sonhava com aquilo, e assim por diante. Então o que Paulo está nos falando aí não se trata de acomodação, se trata de contentamento, de estabelecer no seu coração que se houver um momento em que você só tem o que comer e só tem o que vestir,
você deve estar mesmo assim satisfeito. Mas se você deseja algo a mais, não há problema nenhum, desde que esse algo a mais não seja o fundamento da sua vida. No entanto, os que querem ficar ricos caem em quê? Tentação. Você joga em loteria querendo ser rico? Olha o que Deus diz. Você vive apostando aí na Mega Sena querendo ser rico, porque você acha que vai trazer solução para a sua família, para os seus filhos, vai deixar uma boa herança para eles? Você pode trazer inquietação, morte e destruição, porque muitas vezes é preferível morar numa casa onde tem um prato de hortaliça do que habitar numa casa que tem boi gordo e com ele inquietação e perturbação. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Essas palavras são bem pesadas, viu, querido? Esses termos. Que levam os homens a mergulhar no quê? Na ruína e na destruição. Então eu devo me acomodar à pobreza, pastor? Não. Você pode lutar para melhorar o seu nível social e econômico, mas não faça dele a meta ou o alvo para encontrar o contentamento e a satisfação, porque isso é uma armadilha. Próximo. Pois o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Não se esqueça que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O apego excessivo é a idolatria ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. As mortes, as violências, o filho que sai para passear com o pai nos Alpes e o empurra a precipício abaixo, o filho que trucida o pai ou a mãe ou a filha por causa de uma herança, tudo isso seria inexistente, assim como a angústia, a preocupação e a inquietação do teu coração poderia ser inexistente se você aprender a esperar nele, aquele que tem, opera, transforma, preenche, restaura, purifica, santifica, glorifica e abastece a alma de todo aquele que crê e o recebe e entra numa relação dinâmica e viva, consistente e autêntica. Versículo 10, pois o amor ao dinheiro, ainda no 10, desculpa, obrigado, viu? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiça ao dinheiro, se desviaram e se afligiram com muitos sofrimentos. Precisa ser mais claro? Não, queridos. Mas de repente você nunca leu esse texto ou se leu, passou despercebido, porque você acha que você não tem nenhuma relação com as implicações citadas aí. Mas de repente você precisa tratar o seu coração, abrindo ele para o Deus Todo-Poderoso. Segue? É até aí? Até aí. Para encerrar, queridos, porque para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Sim. Vamos saltar alguns textos ali e vamos lá para Provérbios 30. Provérbios 30, de 5 a 9. Estou dando um pouquinho de trabalho lá para ler. Isso. É porque aqui nós já vamos caminhar para o finalmente, porque nós vamos consagrar uma família, um casal aqui ainda. Para encerrar, eu quero ler para os irmãos as reflexões de um homem chamado Agur, pensamentos de um homem chamado Agur. E aí nós vamos estar encerrando nosso devocional dessa noite. Agur em Provérbios capítulo 5, capítulo 30, aliás, do versículo 5 ao 9, ele nos passa algumas reflexões e ele diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, de Deus. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Portanto, diga sempre o que está escrito.
não o que você acha que está escrito. Duas coisas, aí ele faz um pedido a Deus. Agur faz um pedido a Deus. É como se ele fosse um pensador, fazendo reflexões filosóficas e considerando realidades. Duas coisas te peço, ó Deus. Primeiro, aliás, não me negues antes que eu morra. Mantém longe de mim o quê? A falsidade e a mentira. Então, abre o seu coração para Deus nesta noite aqui. Nada de falsidade, nada de mentira, nada de hipocrisia ou de aparência. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o quê? Apenas para o bem necessário. Segue em frente. Senão, olha por que ele faz aquele pedido. Senão, tendo demais, ou tendo em excesso, tendo em abundância, eu te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficar, ao contrário agora, se eu ficasse pobre, poderia vir a desonrando assim o nome do meu Deus. Tem mais? Esse é um pensamento, é um sentimento do coração deste homem chamado Agur. No fundo, o que este homem está pedindo é, me dê uma alma, Senhor Deus, satisfeita e com contentamento em cada detalhe. Não quero demais para que eu não me torne soberbo. Também não quero de menos para que falte e eu tenha necessidade e me sinta inclinado a roubar, trapacear ou enganar. Me dê o suficiente para que eu possa me alimentar e assim glorificar o teu nome para todo o sempre. Contentamento. Vai com essa palavrinha, querido, gravada aí na tua mente e no teu coração. Pergunte a você mesmo, quando eu olho para a minha alma, eu vejo contentamento? Quando eu olho para o meu coração, eu vejo satisfação? Ou eu sou como aquele ser humano murmurador, reclamando de tudo, reclamo do governo, reclamo da prefeita, reclamo do prefeito, reclamo da administração, dos buracos que tem na ilha, da falta disso, reclamo de tudo e de todos, apesar que você pode e deve reclamar quando você percebe que é justo e justificável a sua reivindicação. Mas você não deve ser um murmurador, porque a murmuração traz amargura à alma, ao coração, e a tua vida vai ficar pesada. E pior, você não vai ajudar a resolver nada, e só vai arrumar ainda mais problema e dificuldade para a sua vida. Paulo declara, aprendi o segredo de viver uma vida com contentamento. E isso estava no Cristo, crucificado, sepultado e ressurreto. É em Cristo Jesus que a minha e a sua alma encontra ou encontrará o contentamento, a satisfação, o descanso, a alegria de viver todos os dias que o bom Deus lhe der sobre a face da terra, criando teus filhos, convivendo com os teus netos e netas, desenvolvendo um relacionamento cada vez mais saudável e benéfico entre você, a sua esposa, a esposa com o marido, sendo um bom vizinho, sendo um bom munícipe, interessado no progresso, no desenvolvimento e sendo uma pessoa que irradia luz. Vivei, portanto, diz Jesus, como filhos da luz, irradiando a luz do contentamento que vem do Deus Todo-Poderoso na minha e na sua alma. Amém, queridos? Vamos orar? Baixe sua cabeça, faça a sua oração sincera aí diante de Deus. De repente nós podemos ter aqui um irmão ou uma irmã que essa semana viveu uma semana de angústia, temor, insegurança, insatisfação e Satanás tem lhe acusado. Seu Deus não funciona. Ele não produz e nem causa efeito nenhum na sua vida. Abandone o seu Deus e viva a sua fé individual. Você depende de você mesmo. Não. Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eis aqui o teu povo. Numa noite como essa, chuvosa,
Mas o que nós queremos é que a chuva de bênçãos, de iluminação, a luz que irradia do teu trono de graça alcance a Igreja Batista Memorial nessa noite e venha diretamente ao teu povo, especialmente àqueles que se encontram abatidos, ansiosos, preocupados, muitas vezes com legitimidade, porque as contas vencem, o dinheiro é pouco, as possibilidades são raras e as dificuldades são muitas. Porém, em meio a todas essas questões, o Senhor diz: eu sou Deus, que reino soberanamente sobre a sua vida. Jamais te abandonarei e cuidarei de ti. Descansa em mim, porque eu sou o teu Deus, que te amo tão profundamente que estive aí na terra. Habitei com vocês para apontar o caminho do contentamento, da vida eterna, da salvação, da reconciliação, da paz, da alegria, da satisfação. Oh Deus amado, eis aqui o teu povo. Eu não conheço o coração e a mente de nenhum deles, porque não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus e na autoridade do teu Espírito Santo, percorra este ambiente, trabalhe no coração e na mente do teu povo aqui, nas emoções e na espiritualidade. E nos ensine, Senhor, segundo a Tua palavra, a desenvolvermos e alcançarmos o desafio de sermos pessoas satisfeitas e plenas. Mesmo em meio a circunstâncias adversas, nós encontraremos paz, segurança e alegria. É o que nós queremos da Tua parte, ó Deus, porque dependemos, confiamos, esperamos e aguardamos na Tua infinita graça, bondade e misericórdia. Oramos assim agradecidos pela Tua palavra nesta noite e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.